Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois disso, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. Glória a Deus, irmãos. Para mim, pediram para falar sobre compreendendo a graça. Para mim, esse é um dos textos mais claros sobre graça na Bíblia. Existem outros que nos ajudam a compreender de uma forma bem clara, mas esse texto é uma história, na verdade é uma parábola, né? Parábola é uma história que não existiu, é um conto, e Jesus usava muito as parábolas para exemplificar as suas pregações. As historinhas que a gente conta aqui no final da mensagem, muitas vezes, né? Jesus contava essas historinhas no meio das suas pregações, para ilustrar uma verdade, para que as pessoas pudessem entender o que ele queria dizer. E quando ele fala sobre graça, entre todas as histórias que nós temos na Bíblia, para mim, particularmente, essa é uma das mais claras, mais revolucionárias histórias sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. A graça, irmãos, a palavra graça é a palavra charis no grego, que é traduzido ou é entendida, por favor, favor imerecido de Deus. É o favor que Deus fez por nós. E a graça é tudo para nós. Ninguém está aqui pelas suas obras. Ninguém está aqui porque, não, eu estou porque eu mereço, eu sou bonzinho, né? Eu sempre tratei bem minha mãe, meu pai, eu fui um bom filho, sou trabalhador e por isso Deus olhou para mim. Nós estamos aqui meramente pela graça de Deus. Essa história mostra algumas personagens, que é a personagem do pai, que simboliza Deus. Mostra a personagem do filho rebelde, que chamamos de filho pródigo. Esse filho é aquele cristão que se afasta da obra de Deus, que se desvia, que vai para o mundo. E mostra a figura também, irmãos, do irmão mais velho, que é aquele que nunca saiu do lado do pai, aquele irmão fiel. Nós estamos no ano da fidelidade. É o irmão fiel. É aquele crente que está na igreja há muito tempo, é o cristão que está na igreja há muito tempo, que trabalha, é aquele líder de célula, líder de ministério, é aquele que está aqui presente. E aí você fica meio decepcionado, misericórdia, pastor, mas é a verdade, é a verdade. Ele tem uma posição, ele tem uma liderança, ele já tem um tempo de caminhada, mas ele não compreendeu a graça ainda, ele não teve compreensão. Uma outra coisa que eu diria aqui, de uma forma até irrisória, mas apenas com quebra-gelo, a outra coisa forte que a gente vê nesse texto aqui, é o novilho gordo. Todo mundo fala do novilho gordo aqui, né? E o novilho gordo não era para ser servido de qualquer maneira. Não era em qualquer festa que se dava o novilho gordo. Eram ocasiões ultra especiais, ocasiões que muitas vezes vinha uma autoridade, um casamento, alguma coisa assim, muito festiva. Então aquele novilho gordo era separado para aquilo. E nós vemos que a briga toda aqui, né, pela festa, é porque foi servido o novilho gordo, né, para o filho que estava desviado. Bom,
Que lições nós podemos tirar sobre isso, irmãos, envolvendo essa história? Primeira coisa que eu vejo, nós não devemos nos descuidar da sua vida espiritual. Independente que Deus mostre o seu amor para conosco, nos tirando do mundo e nos trazendo de volta, não é direito nosso, depois de ser alcançado pela graça e pela bondade de Deus, desfazer da graça, se descuidando da vida espiritual. Porque hoje existe esse segmento dentro da igreja: não, eu estou na graça, eu estou no caminho da graça, estou tranquilo, estou livre, eu sou livre, posso fazer o que quiser. Não é bem assim. Se você for olhar as escrituras com o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas me são lícitas, porém, nem tudo me convém fazer. E quem anda no caminho da graça, mais do que nunca, tem que ser responsável. Aqui é a figura de um filho irresponsável. Significa, na verdade, que ele estava até no caminho da graça, mas também nunca tinha compreendido o que era graça. Porque quem compreende o que é graça, não volta de uma forma irresponsável para com a obra de Deus. Quem compreende o que é a graça, ele permanece, ele anda, ele valoriza, porque ele sabe quanto aquilo lhe custou. Ele sabe qual é o processo daquilo. É um custo caro, altíssimo, que não foi você que pagou, mas foi o próprio Deus que sinalizou com o seu amor para a humanidade, entregando o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Este é o maior ato da graça que nós temos na palavra de Deus e na história. No entanto, nós devemos ficar atentos para quê? Para não nos cuidarmos, irmãos, da vida espiritual. O menino disse: pai, quero a minha parte da herança. Pai, quero a minha parte da herança. E o pai então repartiu, segundo ele tinha as propriedades, e deu para o filho. Ou seja, quero viver, quero sair, quero curtir a vida. Quero usar aquilo que eu tenho de melhor, meu conhecimento, minha mente, meu corpo, quero me entregar ao mundo. Ele foi de uma forma irresponsável para com a graça de Deus, abandonando tudo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 10:12, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Em outras traduções, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Porque muitas vezes a gente não vê a possibilidade de cair, mas essa possibilidade existe. Ela está próximo de nós. Ela está bem próximo. O pastor que pregou aquela mensagem, Pecadores do Deus Irado, ele num dos trechos da mensagem dizia que os nossos pés estão como a resvalar no inferno. E o pecado como uma bomba de sucção pronta para nos puxar. Então a queda, ela é próxima. Nós andamos na vida cristã como uma linha tênue, irmãos, muito próxima do erro e do pecado e da queda e do acerto. Às vezes a gente fica pensando: Deus, como é que o Senhor me fez chegar até aqui? Você só valoriza isso quando você vive bastante na fé cristã. E aí o Senhor diz: meu Deus, cheguei até aqui pela misericórdia de Deus. Eu nunca valorizei tanta graça como nos dias de hoje. Hoje que eu estou mais velho, estou 34 anos servindo o ministério Peniel, eu poderia dizer: não, eu tiro de letra, ando com o pé nas costas, é fácil. Hoje eu nunca valorizei tanto a graça como nos dias de hoje. Quando eu iniciei os primeiros anos, eu não valorizava tanta graça como nos dias de hoje. Porque hoje eu olho para trás e vejo a multidão que caiu. É quase o Salmo 91, 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? Quase isso. Não se aplica a isso. Mas é quase isso, porque você vê a multidão que se afastou, a multidão que deixou a Deus, a multidão que abandonou, que abriu mão da presença de Deus. E eu fico pensando: Senhor, como é que eu cheguei até aqui? Tinha um hino muito bonito que se cantava antigamente, né? Que dizia: foi graça, pela sua maravilhosa graça. É um hino muito bonito, que retrata realmente que ao você chegar na eternidade, ao você caminhar a tua vida cristã, é você olhar para trás e dizer: eu cheguei até aqui pela maravilhosa graça de Deus. Não haveria outra possibilidade de viver tanto tempo sem cair, sabe, sem resvalar no pecado, sem ser sucado pelo inferno, se não fosse pela maravilhosa graça de Deus. E isso nós precisamos, irmãos, guardar em nosso coração, porque aquele menino é o exemplo. Aquele menino é o exemplo daquele que vive do lado do Pai, daquele que vive do lado da comunhão, daquele que está dentro da igreja, mas que a qualquer momento ele pode partir
para um caminho longe da presença do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o que leva alguém a se desviar da presença de Deus? O que nos leva, ou o que leva algumas pessoas a se afastarem de Deus, a se rebelarem contra Deus, a se rebelarem contra a caminhada da graça? Quais são os indícios do desvio que podem estar no nosso coração? Porque o desviado não é só aquele que está no mundo. O desviado não é aquele que já está vivendo o pecado. O desviado muitas vezes pode estar dentro da igreja. O desviado pode estar sentado hoje aqui de manhã. Quais são os indícios que entram no nosso coração, que caracterizam o desvio da graça? Primeiro, quando você perde a alegria de servir a Deus, perde a alegria de cultuar ao Senhor, perde a alegria de estar na casa de Deus. E muitas pessoas estão, neste momento, se confrontando a isso que eu estou dizendo aqui, irmãos. Quando você perde a alegria de estar na presença de Deus. O salmista Davi passou por tudo que passou. E ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Alegria de estar na presença de Deus. Salmo 6, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aleluia. É quando você pode estar no ajuntamento do povo de Deus, na Assembleia dos Santos, celebrando ao Senhor com toda a tua alegria. Quando você perde essa alegria, é um sinal de desvio. Quando é mais gostoso e mais alegre você ver um jogo de futebol do que estar na presença de Deus. Quando é melhor você estar numa festa, numa churrascada, do que na presença de Deus. Quando é melhor estar numa viagem, no passeio, do que na presença de Deus. Quando é melhor estar com um namorado, com uma namorada, do que na presença de Deus. Quando é melhor ir para uma praia no verão, do que estar na presença de Deus. Meu irmão, isto é indício de desvio no nosso coração. É início da corrupção espiritual na nossa alma. O filho pródigo não acordou pela manhã e disse: eu vou viver o mundo. O seu coração já estava contaminado, corrompido no passar do tempo. Ele já não tinha alegria de estar com o pai. Ele não tinha mais alegria dos almoços de domingo. Nós vamos perder hoje, né? Com a família. Ainda bem que eu vi um netinho, ele fez menos um ali, tá ali, né? Veio me assistir, né? Quando você perde aquela vontade, aquele desejo de estar com a sua família. O filho pródigo já não tinha mais aquele desejo, meu irmão, de estar com o pai, de trabalhar na obra do pai, de sair pela manhã para ver as fazendas, para ver os bezerros, para ver os trabalhadores, sabe, para ver como é que está a roça, para vender os produtos, para coletar o leite, para cortar o boi. Não havia mais aquele prazer daquela vida que ele vivia com o pai. Ele queria outra vida. Ele queria outra vida. Isso são indícios de desvios no nosso coração. Segundo desvio, segundo indício, é quando nós deixamos o ministério. A gente abre mão daquilo que faz. Não quer mais fazer. Abre mão, diz: não faço mais isso. Pega, chega, estou cansado, não quero mais. Estou saindo, estou indo. Quero ficar no stand-by, quero ficar só na plateia aqui. Quero ficar só sentadão. Quero entrar lá atrás e sair rapidinho para ninguém me ver. O filho pródigo, em algum momento, ele disse para o pai: eu não quero mais esse negócio de ficar carregando leite na minha caminhonete, no meu burro de carga. Eu não quero mais esse negócio de ficar ordenhando ovelha lá, ou vaca para tirando leite. Não quero mais esse negócio de ficar cheirando o campo, de ficar lidando com o trabalhador. Eu quero outra coisa para mim. Eu quero outros planos. Eu estou entregando a minha função. Eu sou diretor dessa fazenda. Eu sou diretor de tudo isso. Eu não quero mais isso. Olha, chega, estou cansado. Como é perigoso, irmãos, quando nós abrimos mãos daquilo que Deus nos deu. Como é perigoso quando a gente diz não para o Senhor, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu fico pensando, meu Senhor, eu não sei como é que eu consegui chegar até aqui.
Porque quanta tentação não deu de abrir mão de tudo. Quanta vontade deu de dizer, chega, que eu não faço mais isso não. Eu confesso aos irmãos que o ano passado deu vontade de dizer assim, irmãos, está aqui a igreja, segue em frente. Segue em frente. Eu vou fazer outra coisa, vou cuidar do ministério só, não vou pastorear mais a igreja. Já pastorei muito, tenho direito, mais de 30 e poucos anos, chega, não quero mais. Sabe o que é Deus ir atrás de você? Te convencer, colocar situações, você dizer, entender, poder dizer não e dizer, Senhor, pela fé eu vou continuar então. Eu nunca imaginei isso, dizer para Deus, Senhor, depois de 30 e poucos anos, eu vou continuar pela fé. Sabe, irmãos, é a nossa caminhada. Não importa se você gosta ou não gosta, não importa qual é a tua visão. Sabe, o importante é que se você decidiu servir, se você decidiu se entregar, vai em frente. A nossa caminhada é essa mesmo, é pela fé. E pela fé nós tornamos alegre. Pela fé Deus traz alegria em nosso coração. Pela fé Deus traz conforto. Pela fé Deus faz a sua obra na nossa vida. A nossa caminhada é pela fé. Por que que o filho pródigo deixou o ministério? Porque ele perdeu a fé. Ele perdeu a fé que aquela era a caminhada dele, que aquela era a vida dele. Que Deus faria coisas novas, que o Pai tinha coisas boas para ele. Quando é que nós começamos a se desviar? A gente não tem mais amor para evangelizar. Não tem mais amor para falar de Jesus para as pessoas. Olha, o pecador passa por ele, esse cara tem que morrer mesmo. Vai para o inferno, lazarento. Você já escutou alguém falar isso, né? Vai para o inferno, essa peste. A gente tem mais aquele amor, tem mais aquela compaixão. A oportunidade que surge de falar de Cristo não é que você tem que ser chato, mas aquela oportunidade real que surge de falar de Jesus, você já não fala mais. Você se cala. Significa que o teu coração já está passando por um processo de desvio. Mas todo mundo, mas já está um processo de desvio. Porque nos teus lábios, no teu coração já não existe a mesma paixão de falar da evangelização do reino de Deus, pela qual nós somos enviados e chamados, e que os anjos gostariam de fazer. Meu Deus! Pensa comigo, os anjos gostariam de estar sentado no teu lugar agora para evangelizar. E Deus escolheu você para esta obra e para esta missão nobre de falar do amor de Deus. Os anjos gostariam de estar no teu lugar falando de Jesus, testificando do amor de Deus. E o Senhor diz, não, essa não é tarefa para vocês. Essa é tarefa para os homens que foram criados à minha imagem e à minha semelhança. Quando acontece um indício de desvio, quando você não tem mais prazer de participar, as coisas atraentes de Deus. Vou tocar num ponto aqui, um irmão nevrálgico, mas tem que tocar. Você não tem mais prazer de ceiar com o Senhor. Hoje é culto de ceia. É culto de ceia. Fui batizado com 13 anos de idade, irmãos. Eu só fiquei sem a ceia quando eu fui disciplinado, porque eu pequei também, viu? Com uma garotada de hoje, adolescentes de hoje, eu me aprontei. Aí meu pastor disciplinou, você vai ficar sem tomar ceia. E eu fiquei 3 meses, 3 longos meses, pareciam 3 anos, sem tomar a ceia do Senhor. Nunca mais eu deixei de tomar a ceia do Senhor. Então eu não sei qual é o teu coração, quando você não tem coragem ou não se dispõe ou troca a ceia por outras coisas. Eu vou dizer uma coisa com toda clareza. Isso é um indício de desvio no teu coração. Porque a ceia, irmãos, não é coisa da igreja. A ceia é coisa dada por Deus. A Bíblia, você tem 2 ordenanças. É a pregação do evangelho, seguido pelo batismo, e a ceia do Senhor. Isto é uma ordem do Senhor. E ordem do chefe você não discute. Mas ele não é chefe, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então eu tenho que cumprir isso. Quando eu não quero cumprir uma ordem do meu Senhor, é porque já existe um indício. Talvez aquele filho pródigo, o pai já falava para ele, o pai já não estava aguentando mais. Falava, filho, faz isso, ele não fazia. Filho, faz aquilo, ele não fazia.
Filho, preciso que você vá em tal lugar, resolver tal problema. Ele já não ia. Seu coração já não estava mais ali. Seu coração não estava mais ali. E a gente precisa cuidar, irmãos, para que esses indícios de desvio não caiam na nossa vida. E outras coisas que se agregam na nossa vida. Quando nós deixamos entrar na mágoa, ressentimento. Como damos ouvido à voz do nosso coração. Quando olhamos constantemente para o mundo. Tudo isso possivelmente vinha acontecendo no coração daquele filho. Já meio magoado. É claro que ele e o irmão já não se davam bem. Está claro nisso na volta dele. Relacionamento entre os irmãos já não existia. Já existia uma rixa entre eles. Qual é o ministério que anda mais? Qual é a célula que cresce mais? Se eu puder, eu tiro aquele membro da célula daquele meu irmão. Eu quero meu ministério maior da igreja. Eu quero a maior célula da igreja. Nem que eu tenha que arrancar todo mundo e tudo que é célula. Aquele líder lá não é como eu. Ele não trabalha como eu. Ele não vai crescer tanto. Irmãos, entre os irmãos já existia algum problema. O irmão não se alegra com a volta do outro. A intenção é que ele ficou contente, dizer, o cara foi mesmo, fica lá no mundo. Isso não nasce da hora para outra, isso nasce de atritos. Isso nasce de relacionamentos mal curados. Isso nasce de falta de um olhar para o outro e pedir perdão, meu irmão. Hoje nós temos ferramentas que o diabo usa de uma forma positiva para destruir, que se chama Facebooks, e-mails, áreas sociais, essas áreas que você joga um negócio contra o outro, que você posta. Isso machuca as pessoas, isso fere as pessoas. Se nós temos problemas, nós temos que sentar e conversar. É isso que Jesus falou, olha, chame teu irmão, converse com ele. Se ele aceitar, você ganhou o teu irmão. Se ele não aceitar, chama o líder da igreja, o pastor, os líderes. Coloque os três, sentem junto, converse. É isso que é o ensinamento de Cristo. Para quê? Para que o ministério, irmãos, não fique pulverizado. Não nasça uma raiz de amargura que brote e aí contamina muitos. Pela rede social, pelas células, pelos ministérios. De repente você tem uma igreja ferida, uma igreja machucada, uma igreja de partidos, uma igreja revoltada, uma igreja que eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou do Pedro, né? Eu sou do pastor Nilton, eu sou do pastor Ney, eu sou do pastor Eliene, eu sou do pastor Tânia. Meu irmão, nosso coração precisa ser rasgado, limpo. Deus preparou esta manhã para nos curar com a sua graça dele. Isso é indício de desvio, quando a gente não limpa o coração e não coloca diante de uma situação para que o diabo não cresça nisso. O mais novo disse ao pai, quero a minha parte, quero ir embora. Ele não aguentava mais permanecer ali. Ele não aguentava mais aquele ambiente, meu irmão. Quanta gente vai embora porque não aguenta mais o ambiente da igreja. Misericórdia, não é verdade? Quanta gente vai embora porque não aguenta mais o ambiente da célula. Quanta gente vai embora porque não aguenta mais esse ambiente que muitas vezes está na atmosfera. Isso não é para mim, eu não quero nisso. E a gente não releva nada, a gente pisa. A gente esquece da graça, meu irmão. A gente esquece que às vezes tem que parar um pouco para afiar o machado. Para sentar e olhar no olho do irmão e dizer, não, vem aqui, tu não vai embora não. Volta aqui. Volta aqui. O amor pelas vidas. O amor pelas pessoas. Eu tenho muitos testemunhos, mas um eu me lembro assim. Há muito tempo atrás... Alguém falou de um restaurante muito bom que tinha em Santos. Eu nunca tinha ido lá, porque era caro. E um dia, no aniversário de casamento, eu falei para minha esposa, disse, nós vamos fazer uma surpresa, vou te levar para a gente jantar junto. E eu saí e eu fui naquele restaurante. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco envergonhado, né, de entrar. Estava cheio.
Eu entrei, fui quase até o fim, não sei como eu tive coragem. E olhei, não tinha uma mesa. Falei, meu Deus, misericórdia, que dia que eu escolhi. E eu falei, vamos sair de fininha, francesa, né? Se ninguém veio, vamos embora rapidinho. E saímos. Porque tinha muita gente, não tinha lugar para sentar. E eu morrendo de vergonha de estar ali. E de repente, o maître daquele restaurante, ele saiu e foi atrás de mim, até a esquina. E ele parou e me chamou, vem aqui. Aí eu olhei, pois não, senhor. O senhor entrou no restaurante lá, não entrou? Aí eu falei assim, não, eu entrei. E por que o senhor foi embora? Eu vim aqui para a gente comer uma pizza, né? Mas tem muita gente, fica para outro dia. Ele, de maneira nenhuma. O senhor saiu da sua casa, trouxe a sua esposa até aqui, né? Separou um dinheiro para poder gastar, para ter uma noite diferente, né? E o senhor vai embora de maneira como me dá oportunidade de organizar isso. Eu fiquei tão constrangido, né? Que eu nunca vi um negócio daquele, né? E aí ele me levou de volta, em 5 minutos ele me arrumou uma mesa, me colocou lá. Irmãos, eu nunca mais esqueci aquilo. Aquele homem é meu amigo até hoje, quando eu vou lá. Até hoje, me tornei cliente daquele restaurante. Quando eu posso, eu vou lá. Porque eu vi a dedicação com uma vida, quando estava cheio a casa. E eu fiquei pensando, nós cristãos não somos assim. A igreja está cheia, tem muita gente. O que é uma vida? Não é nada. Quando nós estamos tratando, não de uma pizza, não de alguns trocados, nós estamos tratando do reino espiritual, das vidas, da irmandade. Sabe, o filho pródigo, ele se retira porque ele não tem mais ambiente. Ele não consegue mais ver ambiente entre os irmãos, entre os trabalhadores, sabe, entre aquela coisa chata que se tornou. Ele queria algo, seu coração já estava corrompido, machucado, ferido. Terceiro, foi viver de uma forma irresponsável no mundo, irmãos. Pegou os bens, saiu, gastando com prostituta, gastando no mundo. Isso eu não vou nem falar muito, porque é do mundo, que quem veio do mundo sabe como é que é lá. E quem não veio também vê pela televisão e vê o que está acontecendo no mundo. Que desgraça, que miséria, que pobreza, tudo que você imagina de deturpação, de moralidade, de promiscuidade. Você encontra lá, cada vez pior. Cada vez pior. Mas pulo para uma outra coisa que eu aprendo, que no mundo também existe dor. Que no mundo não é só dia de festa, não é só dia de baladinha, não é só dia de diversão. Tem dor, e muita dor. E quando tem dor, não há conforto. Quando tem dor, não há porto seguro. Quando tem dor, não há para onde você ir. E ele viu aquela situação quando veio uma grande fome. Seu dinheiro tinha acabado, seu cartão de crédito estava bloqueado, não tinha mais um centavo, vendeu o carro, vendeu tudo que tinha, estava sem nada. A dor chegou, a necessidade chegou, começou a passar fome. Tinha um amigo, foi pedir ajuda para todos os amigos, ninguém deu ajuda. Um disse, olha, tenho lá uma manada de porco, vai lá. Trabalha dos porcos lá, te dou um trocado se der. E diz que o homem, ele tinha a intenção de comer da lavagem dos porcos, da alfarroba do porco. Irmãos, quem já viu um chiqueiro aí? Levanta a mão aí. Muitos irmãos já viu. Quem não viu, te convida a procurar um chiqueiro para ver. Você vai ver quando chega a comida para o porco, que nojeira que é. Essas latas de lixo aí que a gente só joga comida assim, né? Não, é resto de comida. É resto de comida. Mas é comida que você não come. Você não quer mais. E vai juntando aquela aglomeração de comida, casca, tudo que você imagine. Aquilo já fermentou, já está no estado de apodrecimento. E aí eles chegam com aqueles latão lá e jogam na lama. Aí a porcada vai tudo em cima. Aquelas porcaria toda, né? É uma luta, é uma guerra, é porco se jogando tudo que é lado. E diz que não lhe sobrava nada para comer. Nem os porcos deixavam comida para ele comer, resto de comida. Sabe, o homem quando deixa Deus, quando vai para o mundo, meu irmão, chega uma hora que nem os porcos deixam nada para ele. E vou dizer uma coisa, Deus usou a figura do porco, porque o porco, para o judeu, era figura imunda, de imundície. Era figura de imundície. Então, a pior
figura que eles tinham, eles não cultivavam porco, eles não tinham porco, eles não criavam porcos. O filho pródigo não estava acostumado com porco. Na fazenda do pai não havia chiqueiro, não havia manada de porcos. Ele não sabia direito o que era isso, porque era considerado imundo. E foi o único lugar imundo que ele viu a possibilidade de comer alguma coisa. E nem ali, naquele final do mundo, ele conseguiu ter comida, porque nem os porcos lhe deixavam nada. Quando você perde a graça de Deus, a coisa fica triste. Quando você se afasta da graça de Deus, irmãos, a coisa vai se afinando, se afunilando de um jeito. E lá naquele lugar, por incrível que pareça, é lugar de dor. É o fundo do poço. É a etapa final. Mas é ali que ele refletiu. É ali que ele começou a pensar. Que ele começou a dizer, meu Deus, os trabalhadores, o pior trabalhador, o peãozinho, ou o peãozão na fazenda do meu pai, ele tem uma vida simples, mas digna. Ele tem alimento, ele tem comida, não falta isso, meu pai cuida dele. Pastor Jonas Edwards, que escreveu aquela mensagem, Pecadores na mão de Deus irado, ele diz, ninguém se humilha aos pés de Deus, sem ter visto por si mesmo a sua própria decadência. Ninguém se humilha aos pés de Deus, sem ter visto por si mesmo a sua própria decadência. Quando o homem se humilha aos pés de Deus, é porque ele já foi lá no inferno, ele já foi lá na lama. E aí nós não podemos jogar fora a graça de Deus. Ele vai e busca perdão, meu irmão. Ele diz, e caminha em direção ao Pai. E é uma coisa muito interessante nesse texto, porque primeiro que o pai o estava esperando, estava aguardando. O pai de longe observou chegando. E ele foi com a intenção pronta, certa de pedir perdão ao pai. Ele não foi convencido na igreja, ele foi convencido na lama, no chiqueiro, que ele tinha que pedir perdão. E tem pessoas tão duras que não pedem perdão. Tem pessoas que estão na casa do Pai e não pedem perdão. Tem pessoas que estão nos manjares, no meio dos manjares de Deus, não pedem perdão. Mas ele foi convencido lá, não aqui, nos assentos da igreja. O Pai talvez tenha que ter permitido ele ter ido para o mundo, para ter sofrido lá, para lá ele poder pedir perdão. Voltar com o espírito de perdão e dizer, Pai, me perdoa. Pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai com esse espírito de perdão. Deus costuma mostrar ao ser humano a condição terrível em que ele se encontra antes de lhe dar consolo e libertação. Ele tem que saber quem ele é, que situação terrível que ele está vivendo, que pecado que ele está vivendo, que dor que ele está vivendo, que aquilo dói, para ele chegar e dizer, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí você vê um Deus de compaixão, porque quando ele chega, diz que o pai o estava aguardando. O pai estava sentado no terraço, diz que estando ainda longe, seu pai o viu. Estando longe, como é que os olhos de um homem de idade, vamos pôr aí uns 60, 70 anos, como ele pode enxergar de longe o seu filho? Como ele pode chegar de longe? Eu já não enxergo tão bem de longe. Outro dia eu comprei um binóculo. Você viu um binóculo? Dá esse binóculo aqui, que quero enxergar os pássaros de longe, de perto. Eu não enxergo, mas o pessoal fala, olha que passarinho bonito ali. Eu falei, cara, eu não vejo nada, meu Deus. Eu quero um binóculo aqui, puxar, para ver os passarinhos de perto. O pai não tinha binóculo, mas de longe ele enxergou que aquele era seu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai, quando perde um filho, ele fica na expectativa que o seu filho volte um dia. E o filho do pai não é esquecido. Sua característica, seu jeito de andar, sabe, seus trejeitos, suas maneiras que ele tem. Por mais que ele esteja desconhecido, que aquele filho estava desfigurado, possivelmente ele estava cadavérico, magro que dava dó, como diz a música do Rebanhão. Cabeludo. E não é aquele cabelo que o pessoal passa chapinha, não, para alisar, não, né? Cabelo
cheio de piolho, cheio de sujeira. A barba, então, aquela barba que vocês estão usando hoje, feia pra caramba, né? Que esses homens usam aí, né? Marquinhos tá com uma barba horrível outro dia, que até aqui, né? Tem um genro meu que tá com uma barba dessa também. Eu falei, rapaz, isso é ridículo, cara. Tá cheio de comida, cheira a sopa velha, azeda aí, né? Raspa isso aí. Aí eu lavo de vez em quando. Imagine aquela barba daquele homem sem lavar, né? Cheirando alfarroba de porco, lavagem, fedendo, desconhecido, desfigurado, sem tomar banho. Meu irmão, você já abraçou uma pessoa sem tomar banho mais de uma semana? Misericórdia, é o defunto em pessoa ressurreto. O negócio fede. Nem as moscas querem chegar perto. E de longe, o pai o reconheceu. É meu filho. É meu filho. Ah, irmãos, essa história é tão linda. É tão bonita porque você vê o amor incondicional de um pai que foi lesado, que foi lhe tirado os bens. Se eu fosse falar como é que o pai conseguiu os bens, eu diria, ele trabalhou a vida toda, o pai ralou o tempo todo, talvez foi herança do seu avô, sabe, sei lá, ele conseguiu tanta coisa para o filho pegar e desmontar e destruir tudo aquilo e ir embora para o mundo, gastar com besteira. E o pai aguardava o tempo todo a volta do filho. Não para pegar a vara e dizer, quando ele chegar aqui, eu vou meter a vara nele. Ah, quando ele chegar aqui, eu vou metê-lo de disciplina. Ele vai ver o que é bom, vou jogar na cara dele. Seu pecador imundo, nojento. Ah, meu irmão, a expectativa era grande. De um dia voltaria. Eu penso que Deus tem essa expectativa conosco também, irmãos. Deus tem expectativa com as pessoas que se foram no mundo, que um dia possam voltar. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Correu para o filho e o abraçou. Primeiro, irmãos, para abraçar uma pessoa nessas condições que eu acabei de descrever agora, você tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Eu me lembro que, eu não confesso aos irmãos que eu nunca mais fiz isso, mas no início do ministério, eu abracei o mendigo. Eu abracei. Foi duro aquilo ali. Eu fiquei com o cheiro dele, eu acho que na minha cabeça ou na minha narina, fiquei uma semana cheirando ele. Mas abracei com misericórdia, com graça, com compaixão. Sabe, o pai não mediu esforço. O pai limpinho, cheirosinho, bonito, empresário. Desceu, correu e abraçou aquele filho imundo. E diz que ele abraçou e o beijou. Diz que seu coração estava movido por compaixão. Compaixão, sentimento de pesar que nos causa os males alheios. Sentimento, bem como uma vontade de ajudar o próximo. Sentimento de piedade para com o sofrimento alheio. Associado à vontade ou algo, desejo de auxiliar de alguma forma alguém que está precisando. Isso é compaixão. Será que o nosso coração tem tido compaixão das pessoas, dos perdidos? Será que nós temos tido compaixão daqueles que estão aqui, que têm pisado na bola? Será que nós temos tido compaixão daqueles que, sabe, aprontar alguma coisa no nosso meio? Será que nós temos tido compaixão para ir atrás? Para chamar de volta? Para ver o que aconteceu? Para tratar? Para cuidar? Alguém diz aí, nessas citações que a gente pega por aí, que o exército de Deus é o único exército que atira no seu próprio exército. É o único exército que dá tiro no seu próprio exército. É o único exército que vê um ferido caído, deixa para trás. Você vê o filme americano, é uma coisa linda, né? Claro, é filme. Mas os caras vão atrás, os caras não deixam o cara, nem o corpo eles deixam.
Nem o corpo, o cara está espedaçado lá pela... Vi um filme americano, uma coisa tremenda. O cara espedaçado por bomba. Os caras pegavam o corpo e levavam. Não, vai levar. Não vai ficar nem o corpo. Nada aqui na terra do inimigo. Vi um outro filme que eu não me lembro o nome, na morte de um soldado que foi acompanhado. Ele morava muito longe, morreu num outro país. O corpo veio e um oficial, um alto oficial foi acompanhado, foi escalado para acompanhar o corpo até ele chegar na cidade natal dele e até ele ser enterrado. Coisa linda. Coisa linda. O cara tinha hotel para dormir 5 estrelas, ele não dorme no hotel. Ele dormiu junto com o corpo no saguão do aeroporto, porque ele estava numa missão. E a missão era levar o corpo. Uma menina bonita deu em cima dele, o cara todo bacanão. Ele deu uma cortada na menina, eu estou numa missão. Não tenho tempo para você. Foi tentado a ter uma certa regalia. Ele disse, eu não quero, eu estou numa missão, eu não posso. Ele fala, meu Deus, como o evangelho precisa ser entendido dessa maneira. Eu estou numa missão, eu estou numa missão. E eu não posso deixar ninguém para trás. Eu preciso pegar essas pessoas que estão se afastando, eu preciso trazê-las, eu preciso conversar com elas, eu preciso orar com elas. O pai está cheio de compaixão. E ele abraça seu filho quando ele se aproxima da sua casa. Aí você vê o poder da graça. O pai disse aos seus servos, depressa, tragam as melhores roupas e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. O cara gastou tudo que o pai tinha. O cara deu mau testemunho, sujou o nome dele. O cara aprontou. Quando ele volta, o pai o perdoa. Tudo que ele queria era o perdão. Não queria mais nada, ele queria ser perdoado pelo pai. A culpa de ter feito aquilo já era grande na sua alma, no seu coração. Ele precisava ser perdoado, dizer, eu te perdoo. Ele precisava ouvir aquilo do pai, eu te perdoo. Mas aí você vê o poder da graça. A graça não consiste, ela não para no perdão. A graça vai além do perdão, meu irmão. A graça ultrapassa o perdão. A graça surpreende alguém que não espera nada. A graça surpreende o coração do moribundo que não espera mais nada da vida. A graça o surpreende. E o pai disse, eu quero que dê um banho nele. Leve ele lá no melhor cabeleireiro. Leve ele lá para fazer essa barba nojenta. Faz uma barbinha ralinha, bonitinha. Põe um anel de príncipe, porque ele voltou a estar aqui. Ele é dono dessa propriedade. Ele é meu herdeiro. Eu quero um anel nele de proprietário no dedo. Põe sapatos novos. Põe roupas novas, das boas. Chama o pessoal aí em volta todinha, a vizinhança. Vamos dar um festão aí. Aquele novilho gordo que está separado para o rei quando ele vier na minha casa. Pega aquele novilho gordo, mate-o nessa noite, porque é dia de festa. Meu filho estava morto e ele reviveu. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Nada pode pagar o preço de uma vida. A Bíblia diz que nós somos, Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação, irmãos, é puramente pela graça de Deus. Você precisa crer, sim, precisa. Tem muita gente que é alcançada, todos são alcançados pela graça, porém alguns não creem. E não conseguem a salvação. Mas os que creem, esses se tornam filhos de Deus. Mas em nenhum momento é pelas obras. O ladrão da cruz não teve tempo para mostrar obras nenhuma. Apenas para dizer, Senhor, eu creio que és o Filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor diz, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que obra ele fez?
Nem o batismo dos 1000 deu tempo para ele entrar, para vestir a camiseta do batismo dos 1000 e ter um pai espiritual. Não deu tempo. Partiu para a eternidade ali na cruz mesmo. Mas a graça estava do lado dele. O poder da graça estava do lado dele, irmãos. Não importa o pecado. A maior força do pecado, o maior poder do pecado, o maior pecador do mundo, ele para diante da graça de Deus. A graça sobrepuja o pecado do homem. E consegue mudá-lo e transformá-lo, fazer dele um novo homem. Mas, queridos, tão gostoso falar sobre a graça, mas a gente precisa terminar. O homem natural, ele não entende a graça. Ele não entende. E aí vem o lado do outro irmão, que também é um homem magoado, que também está meio ralado na igreja, vamos dizer assim. Está meio ralado de cuidar de ministério, de cuidar de vidas, de cuidar de célula. Está meio cansado, está meio sem paciência, está meio estressado, como o pastor fica às vezes, né? Diz que o filho mais velho, quando chegou, encheu-se de ira e não quis nem entrar, sinal de protesto. Rebeldia também estava no coração dele. Também era rebelde, dentro da igreja, mas era. Deu uma de menino mal criado. Não entro. Vou ficar aqui. Protesto geral. O pai precisou sair da festa. Insistir com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos, jogou na cara do pai, todos esses anos eu trabalho como escravo. Mas como filho, vê que ele também não enxergava a graça, porque ele se sentia um escravo, um explorado. O que é um escravo, irmãos? Escravo é um explorado. É alguém que não tem direito a salário. É alguém que não tem direito à vida, é alguém que não tem liberdade. Ele jogou também no coração do pai. Ele não saiu de perto do pai. Esse é aquele crente que está na igreja, que não se afasta, mas também está desviado. Está dentro da casa de Deus, ele é um líder, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele também está desviado, e ele também tem seu coração rebelde. E quando o pai falou uma coisa, a atitude dele tinha que ser outra. A atitude dele, todos vocês sabem qual tinha que ser. O que aconteceu? Uma festa, o que foi? Teu irmão voltou. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, meu irmão voltou. Era sair correndo, largar tudo, entrada dentro do pai, abraçar o irmão, abraçar o pai, dar glória a Deus, aleluia, pular, gritar. Esta tinha que ser a atitude dele. Mas ele parou. O quê? O pai falou isso? Aí ele mostra quem ele é. Aí ele mostra quem ele é. Quando o pastor fala alguma coisa, aí você mostra quem você é. Quando o teu líder fala alguma coisa, você mostra quem. Quando o teu supervisor fala alguma coisa, você mostra quem você é. Quando alguém te contradiz o que você pensa, ao contrário, você mostra quem você é. Aí você sabe se você é ovelha ou não é. Aí você sabe o indício, o nível do teu coração, como ele está comprometido. Como ele está comprometido. E aquele filho, meu irmão, se levantou numa ira muito grande, numa raiva muito grande. Peitou, podemos usar essa palavra, peitou o pai. Jogou na cara do pai que ele era um escravo, que ele trabalhava, que ele era fiel. E talvez alguns tenham feito isso até para Deus, né? Senhor, estou na tua obra há tanto tempo, não acontece nada. Senhor, o pecador chegou ali, olha, camarada, foi aceito por todo mundo. Senhor, ele já está até namorando, ele vai casar, ele já arrumou um emprego, ele já vai liderar e eu aqui, eu não aceito isso. Esse é o outro lado, irmãos, que está aqui dentro também. Nós temos o lado que sai e o lado que fica. Todos os lados precisam ser tratados. Jesus deixou isso, porque nós todos os dois não compreendem o poder da graça. Os dois têm dificuldade de entender o que é a graça. E o pai ainda tenta falar para ele, ele joga, não, peraí. Ele pegou todo o teu dinheiro. Todo o teu dinheiro. E ele volta. O Senhor o recebe, o Senhor abraça, o Senhor o beija. O Senhor dá presentes para ele.
O Senhor dá dons para eles. O Senhor ainda dá um novilho gordo para ele. Quando foi que o Senhor me deu um novilho gordo? Esse negócio de novilho gordo é sério, meu irmão. Quando foi que Deus te deu um novilho gordo? Aproveitando aí. Você esteja falando, aquele irmão mal chegou, já tem um novilho gordo. Eu não tenho. Deus já deu um novilho para ele e eu estou aqui, e estou ralando. Ele joga na cara do pai. O pai, com muita calma, também trata com ele. Com muito amor, o pai trata com ele. Filho, abra os olhos, filho. Você está comigo. Você está comigo, filho. Tudo que eu tenho é teu. Você não enxergou ainda. Você não enxergou que tudo que eu tenho é teu, que você tem direito. Sabe o que aquele filho não tinha enxergado? A intimidade. Ele viu o pai como um patrão. Como é que você vê o pai? Como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? Ele via Deus como um patrão, como um carrasco. E ele ficou revoltado porque a energia que ele achava, a forma que ele via o pai, não foi a forma que o pai tratou o filho que chegou, que merecia ser tratado. Ele esperava que o pai desse umas cacetadas no filho e o expulsasse, desse um chute no traseiro dele. Sai daí! Ele não esperava aquela reação, porque ele não conhecia a graça de Deus. Irmãos, como nós precisamos mudar a nossa concepção de poder chorar um pouco mais pelos perdidos. Nós que estamos aqui ao lado do Pai, precisamos abrir os nossos olhos e saber, nós estamos ao lado do Pai, nós precisamos ter intimidade com o Pai. O Pai não é inimigo. Eu não sei, talvez algumas pessoas aqui possam não ter tido um pai e enxergam o pai como inimigo. O pai não é inimigo. A figura que eu tenho do meu pai é a figura de um homem sério. Talvez eu sou um pouco sério porque era um homem sério. Brincava, tirava sal, mas era sério. E na hora de tomar uma decisão, ele dava a palavra e acabou. E era aquela. E às vezes você, quando vê, está fazendo a mesma coisa. Porque é a figura que você tem. Mas eu tenho um lado dele que fica em mim. De me pegar com o pequeno pelas mãos, de sair, de passear pelas ruas de São Vicente, de levar para tomar chocolate quente, comer pastel. Eu gostava. Né? De me levar no jogo do Santos para ver o Pelé jogar. É a figura que eu tenho do meu pai. De trabalhar, de dar a vida trabalhando para sustentar a família. É a figura que eu tenho. Qual é a figura que você tem do seu pai? Mas esse é um pai da terra, biológico. É um pai que não tem a graça de Deus. Que não tem o conhecimento do amor de Deus. Acima desse pai nós temos um pai espiritual. Um pai que nos ama. Um pai que deu o seu filho mais velho, o seu irmão mais velho, para morrer por você na cruz. É um pai que tem um grande amor pela sua vida. É um pai que não pisa na bola. É um pai que não falha. É um pai que não te ama. Muitas vezes é um pai que chama atenção, que repreende. Mas é um pai que nos ama. Que nós precisamos ter essa intimidade com ele. A alegria, irmãos, dos céus não é a alegria da terra. A alegria da terra é quando alguém ganha na loteria. A alegria da terra é quando o time é campeão. A alegria da terra é quando alguém se forma na faculdade. A alegria da terra é quando alguém se casa. A alegria da terra é quando alguém ganha alguma coisa importante. A alegria dos céus é outra. A alegria dos céus é quando alguém que estava perdido na mão do inferno é resgatado e é trazido na presença de Deus. Ali os anjos aplaudem. Ali os anjos festejam. Ali os anjos pulam. Ali os anjos dançam. Porque um pecador estava perdido e ele reviveu. Fica de pé na presença de Deus, meu irmão. Fica de pé. Precisamos colocar a graça de Deus no nosso coração. Eu queria orar com você aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Que você pudesse fechar os teus olhos e dizer: Senhor, me perdoa por muitas vezes não compreender a tua graça. Não deixa eu esquecer da tua graça, Deus, no meu coração, Senhor. Não deixa eu ser aquele filho mais velho, também não deixa eu ser o filho mais novo, Senhor. Eu preciso conhecer a tua graça de verdade. Precisamos ter alegria de verdade quando um pecador se arrepende. Precisamos ter alegria de verdade quando alguém volta. Ah, meu Deus, nós estamos aqui
nesta manhã na tua presença, Senhor, precisando compreender um pouco mais da tua graça. Não dá para fazer a tua obra, não dá para ser líder, não dá para liderar, não dá para cuidar de vidas, se eu não entender a graça, Deus. Ah, meu Senhor, quantos sentimentos que existem no nosso coração que querem abortar a graça, os ciúmes, a inveja, oh Deus, a desconfiança, Senhor, o coração amargurado. Cura-nos, Deus, dessas coisas, Senhor. Permita-nos olhar para as pessoas como um valor imensurável, o valor dos céus, que Deus quer que eu cuide, que Deus quer que eu ame, que Deus quer que eu resgate, que Deus quer me usar para abençoar a vida daquela pessoa, meu Pai. Eu preciso ter alegria quando eu vejo meus irmãos voltarem, Senhor, do pecado. Eu preciso ter alegria, Senhor, ó Deus, quando eu vejo aquelas pessoas afastadas, Senhor, se chegando de volta. Eu preciso ter alegria quando eu vejo um pecador pedindo perdão, Deus. É sinal que ele está arrependido, que ele quer compaixão, que ele quer ouvir a palavra, eu também te perdoo, eu também te perdoo. Oh, meu Pai, nesta manhã, acende o nosso coração com teu fogo. Acende o teu coração, Senhor, com o teu fogo bendito, Senhor. Que a graça não se afaste de nós em nenhum momento. Enquanto vivermos esta terra, possamos chegar lá na frente, ainda velhinhos, Deus, talvez até andando de bengala, e olhar para trás e dizer, meu Deus, muito obrigado, porque a tua graça não se afastou de mim, Senhor. Oh Espírito Santo, oh querido Espírito Santo, seja bem-vindo aqui nesta manhã, Senhor. Seja bem-vindo aqui nesta manhã no nosso coração. Queima com a tua palavra. Queima, Senhor, com o teu Espírito. Aleluia. Oh, meu Deus. De todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas. Me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo. Me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios e o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios e o teu coração no meu peito. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Oh, meu Pai, te damos graças, Senhor.
Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que desejamos se parecer contigo. Desejamos em nosso coração, Deus, caminhar, Senhor, dentro dessa graça bendita que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse tempo com o Teu povo, Pai. Espírito Santo, aperfeiçoa isso em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Deus abençoe a sua vida.